Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um programa Plantão Médico. E é sempre um prazer estar aqui levando a vocês alguma informação útil. E hoje eu resolvi falar sobre o tabagismo. É impressionante como, uma droga tão pesada como o cigarro é tão difundida entre nós. Hoje, antigamente quase que só o homem fumava. Hoje as mulheres estão fumando bastante. E nós estamos vendo adolescentes fumando mais cedo ainda. A droga que traz tanto problema de saúde, e que a gente tem que falar um pouco sobre ela. É necessário para a gente, de certa forma, alertar as pessoas que isso aí é um risco que deve ser evitado. E só depende de nós. É nós que temos que tomar essa atitude. Então, portanto, aqui vai alguma orientação no sentido de esclarecer sobre o tabagismo. Então, quando o problema droga é mencionada, a imagem que primeiro vem à mente é de um comportamento que é feito escondido e com grande dose de culpa. Isso acontece principalmente nos adolescentes, Começa a fumar escondido e tal, aí depois toma coragem e já fuma até na vista dos pais. Entretanto, as duas drogas psicoativas mais usadas, o álcool e o fumo, não só são permitidos, mas até estimulados através de propaganda. A gente vê na televisão, no rádio, na imprensa, falada e escrita, todo dia propaganda de álcool, propaganda de cigarro, você entendeu? Isso acaba estimulando, o uso. Se a propaganda é permitida, o uso, então, cada um vai ouvindo e, de repente, ele pode tomar a atitude que lhe aprover, Se tiver uma boa educação familiar, talvez vai evitar. Mas, às vezes, não resiste, aquela pressão até da sociedade e dos companheiros para que fume, para que beba, ingira alcoólico. Cerca de 35% dos homens e mais ou menos 30% das mulheres adultas fumam. Então, o homem e a mulher hoje estão para e passo. Os dois, estão fumando quase igualmente, o homem um pouco mais. 3 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência do cigarro, de diversas formas. Morre de câncer de pulmão, morre de efizema pulmonar, morre de câncer de boca, de úlcera de estômago, de câncer de próstata. Gente, é tanta coisa que o cigarro causa, que a gente tinha que ficar falando um dia aqui para vocês sobre isso. A fumaça do cigarro, ela tem aproximadamente 4.000 substâncias químicas, sendo cerca de 50 delas comprovadamente cancerígenas. Quer dizer, 50 substâncias de 4.000 existentes no cigarro são cancerígenas. De todas essas substâncias, somente a nicotina produz dependência. A nicotina não é cancerígena, mas é a que produz dependência. É o que faz você fumar cada vez mais. Você fuma um cigarro, quer fumar outro. Tem gente que fuma uma carteira de cigarro e ainda acha pouco. Uma carteira e meia, 2 carteiras por dia. E vai se envenenando terrivelmente, por causa da nicotina, que é exatamente o que traz o vício, que traz a dependência física, a dependência química. O cigarro causa dependência química, não só dependência psicológica, mas dependência química. Tanto é que quando tira o cigarro, a pessoa passa durante um tempo ali com muita abstinência e com muito mal-estar. O cigarro, a gente sabe que pode causar o câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de bexiga, de próstata, de rim, de colo, de útero. Pode causar ainda a doença cardiovascular, que a gente sabe disso, infarto, doença pulmonar obstrutiva crônica, as bronquites, a úlcera péptica. Como eu disse aqui, então o cigarro é uma droga pesadíssima, e que acaba sendo um problema de saúde pública, porque esse pessoal todo, a maioria, vai para o SUS para tratar de bronquite, de efizema, de câncer, seja lá o que for.
que o cigarro tenha causado, né? Isso acaba ficando um custo para os cofres públicos imenso, o tratamento dessas doenças, né? O padrão típico de uma pessoa com dependência é acender um cigarro na primeira hora após o despertar. Ele não consegue trabalhar se não fumar. Ele fuma, bebe um cafezinho, a primeira coisa. E quando na eventualidade de ficar sem o cigarro, mesmo em situações mais adversas, ele fará grande sacrifício para conseguir pelo menos mais um. Pedindo, fumando guimba, o viciado é assim, né? Fuma até restos de cigarro. A dependência desenvolve-se também em outras formas do cigarro, do fumo, por exemplo. Cachimbo. Eu fumo cachimbo e eu solto a fumaça. Não, causa dependência. Cachimbo também é absorvido pela mucosa, a fumaça. O charuto também causa dependência. O fumo mascado, antigamente usava muito, né? Principalmente na área rural, mascar o fumo. Até hoje a gente ainda vê alguns casos. Também causa dependência. Se o fumante interrompe subitamente o cigarro, ele sofre os sintomas de abstinência. Então é uma droga pesada, causa abstinência física, né? E aí a pessoa fica irritada, né? Não consegue trabalhar, ansiosa, causa até depressão, diminui a concentração. E esses sintomas de abstinência duram mais ou menos umas 8 semanas para quem para de fumar. 8 semanas ele passa muito mal. Mas a irritabilidade pode persistir por 6 meses ou mais, né? Estima-se que 90% dos fumantes que pararam de fumar fizeram após 3 a 5 tentativas. Não é fácil, a gente sabe disso. É preciso ter persistência. A pessoa para de fumar, volta, para de fumar, volta. E a gente vê que aqueles que pararam em definitivo, às vezes, tentaram 3 a 5 vezes antes de parar em definitivo. É preciso ter persistência. Não existe limite seguro para o consumo de cigarro. E ele leva a riscos até para o fumante passivo, principalmente para a criança gestante. A pessoa fuma dentro de casa. Então a pessoa que está ali perto, às vezes, fuma 20, 30% daquela fumaça. E pode ter os malefícios do cigarro também. É o chamado fumante passivo, que a gente vê muito, né? Principalmente à noite. A pessoa, em vez de sair de casa, porque já causa mal para ela, vai causar mal para os outros, vai para fora de casa, mas não, fuma dentro de casa, às vezes a casa simples, sem força, sem nada, pessoas dormindo em outros quartos, também estão com aquele fumo passivo ali. E às vezes até com um cheiro desagradável, porque tem pessoas que não fumam, não gostam do cheiro do cigarro. O tratamento da dependência à nicotina deve incluir campanhas educacionais, né, anti-fumo, né, com proibição do mesmo em restaurantes, seria interessante, né, mas isso não é proibido. Teatros, cinemas, aplicação de impostos, por exemplo, sobre o cigarro, que chega o imposto do cigarro é bastante alto, mas mesmo assim o pessoal fuma. Além do apoio da família e redução do consumo de bebida alcoólica e café. Porque a pessoa tem a história de fumar, aí eu bebo um cafezinho e fumo. Toma uma bebida e fuma. A terapia de reposição de nicotina tem como objetivo reduzir o sofrimento do fumante com sintomas de abstinência. Pode ser usado aqueles adesivos, né, ou então chiclete com nicotina, por um período de 6 a 8 semanas, sendo que alguns pacientes podem necessitar de tratamento por até 1 ano, usando essa nicotina, que é feita através da derme, né, um adesivo. E agora nós temos também a bupropiona, que é um remédio que tira essa compulsão pelo cigarro e que está aprovado, né, e a gente vê que realmente ajuda. Não é uma coisa milagrosa, mas ajuda. 2 a 3 meses usando a bupropiona dá uma boa ajuda. Ele pode ser combinado com os adesivos de nicotina, tornando melhor o resultado do tratamento, né? É importante que a gente também tem que dizer isso, é uma boa relação médico-paciente. O médico chega lá e incrimina o paciente todo, você fuma, você vai morrer disso, morrer daquilo. Ele tem que convencer o paciente, mas às vezes no maço de cigarro já está mostrando as pessoas morrendo de diversas doenças ali, de câncer. Tem que haver uma relação médico-paciente boa, mostrando os prós e os contras do cigarro, conversando naturalmente, como amigo. Em certos casos, precisa de um psicoterapeuta, né? A pessoa precisa ir num psicoterapeuta para ter mais força para abandonar o vício. Mas é preciso fazer algum tratamento. Cigarro é droga pesada, temos que cuidar,
porque os resultados virão depois de muitos anos depois de ter começado a fumar. Então é isso aí que eu queria falar sobre tabagismo. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.